agora apresento a vocês o Oluo Akomolafe. Muito obrigado, Oluo, por sua participação aqui no programa. É uma honra estar nos recebendo aqui no programa, uma figura importantíssima internacional. Mas antes de falarmos com ele, eu quero apresentar para vocês a Beatriz Campelo. Beatriz, muito obrigado. Eu que agradeço. Porque a Beatriz veio estar presente aqui no programa para fazer a tradução. O Oluo, ele fala em Yorubá e fala em inglês. Então, ele vai dar a entrevista em inglês e ela vai fazer a tradução. Tá bem? Mas lembrando que a Beatriz, ela é do signo de Libra, tem o Sol em Libra, a Lua no signo de Libra e o ascendente dela é Câncer. Me fala uma coisa, você é iniciada em Ifá também? Sou sim. Desde o ano de 2023, eu iniciei meus estudos, fui iniciada e sigo estudando, vivendo a cultura, a tradição também. Mesmo? O que mudou na sua vida? Olha, muita coisa mudou na minha vida desde que eu me iniciei, principalmente a minha mentalidade, né? A forma como eu vejo a vida. Ifá me ajudou muito a amadurecer como mulher, então pra mim só bênçãos na minha vida hoje em dia Ifá, e eu amo muito a cultura, viver tudo que Ifá proporciona pra mim. Interessante, então é um axé. Isso, né? Axé exatamente. Então, aqui ao meu lado, o nome dele é Akomolafe Wanda. Ele é do signo de Leão, tem o Sol em Leão e a Lua em Leão. O que é interessante é que nós não temos o ascendente dele porque ele não tem a hora de nascimento. Então, o que acontece? Uma coisa que eu descobri na carta astrológica dele é que ele nasceu no dia 19 de agosto. No dia seguinte, no dia posterior, ocorreria um eclipse solar. Então, é um homem de eclipse solar. Nós temos muitas personalidades importantes do mundo, né, que nasceram sobre um eclipse solar. Então, eu quero agradecer primeiramente a sua participação aqui no programa. Então, você vai traduzindo ao longo do tempo. Sim, com certeza. Que eu vou falando, tá bem? E é a primeira vez da vinda dele ao Brasil, correto? Isso, exatamente. Primeira vez que ele está em solos brasileiros, visitando as nossas praias. Ok. Ele é iniciado em Exu e é chamado de um chefe Oluo, não é? O que é um chefe Oluo? So, what is being Oluo? Do you mean the meaning of Oluo? O significado de ser um Oluo? Yes, an Oluo is someone who heads the clan of Babalawo. The congregation of Babalawo, Oluo, is usually the head. Oluo é o chefe de todos os babalaôs de uma região, aquele que vai ajudar os babalaôs a se organizarem para que todos fiquem em harmonia numa mesma região. Ok. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, como você se iniciou? Como é a sua história de iniciação? So, he wants to know about your initiation in Ifá. Okay. I was initiated into Ifa in the year 2000. Ele se iniciou em Ifá no ano de 90. That was after my Western education anyway. After my Western education, I was initiated in the year 2000. Depois que ele terminou os estudos, que ele foi iniciado em Ifá, né, no ano de 1990. And my personal Odu is Osa Ogbe. E o Odu dele é Osa Obe, Or Osa Eshu. ou Osa Exu. It is Ifa that speaks a lot about Eshu Odara. Porque Ifá diz bastante sobre Exu Odara. So it has to do with Eshu and other Irumole. Porque Exu fala bastante também de Irumolé. So if you call me the son of Eshu, you are also correct. Então você pode chamar ele de o filho de Exu. Olha que interessante. Interessante isso, porque daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito de Exu, né? O que é ser um filho de Exu, o que é ter um orixá Exu, né? O significado disso mais claramente, né? Para quem é do culto, é fácil, mas para mim, para algumas pessoas que não entendem muita coisa, seria interessante essa tradução dele, né? Essa interpretação. A família é de Ifá? About your family, they are into Ifá? Very well. Sim, todos eles. My family is into Ifa. I come from the lineage of Ifa. Porque ele veio de uma linhagem
de Ifá. My father is an Oluwo. O pai dele era um Oluo He was the one that initiated me into Ifa. e foi o pai dele que o iniciou em Ifá. So my father, before he departed this planet Earth, Então, antes dele partir, has three sons. ele teve 3 filhos. And we are all Babalawo. E todos os irmãos dele são babalaôs também. 2 of them are Oluwo too, 2 deles são Oluôs the head of Ifa in a community. e eles são a cabeça de Ifá dentro da comunidade. I'm also an Oluwo. E ele também é um Oluô. So we are all into Ifa. Então todos eles, né, são de Ifá. My family has no other business aside from Ifa. E a família dele não tem outros negócios sem ser o Ifá. We are all into Ifa. Todos eles estão dentro de Ifá. And we appreciate the grace of Olodumare upon us. E eles todos apreciam as bênçãos de Orumilá. We are all successful. E todos eles são muito bem-sucedidos. Thank you. Ok. O que é, na verdade, o Ifá? Porque fala-se de Ifá, né? O que é o Ifá? So, what is Ifá? Thank you. Ifa is the word of Olodumare. Ifá é a palavra de Olodumare. The message of Olodumare to mankind. É a mensagem de Olodumare para nós humanos. Or let us say the message about our purpose in life. Vamos dizer assim, é como se fosse a nossa mensagem para o nosso propósito de vida. So Ifa is how Olodumare wanted each and every one of us to navigate our path on this planet Earth. É como se fosse como Olodumare gostaria que nós seguíssemos aqui na nossa vida. The words that the message that he has for an individual entity in creation. É a mensagem que ele passa para cada indivíduo aqui na Terra. And that message, it is the truth. E essa of mensagem, Olodumare. E essa mensagem é a verdade de Olodumare. So if you follow that path of truth, E se você seguir essas verdades, life will be easy for each and every one of us. e você seguindo as verdades de Orumilá, a nossa vida será mais fácil aqui na Terra. Everything in creation has this message of truth. Então, toda a criação aqui da humanidade, ela tem rastros dessa verdade. The oceans that you see walks in line with this truth. Os nossos oceanos, eles caminham dentro dessa verdade. And that is why you see them flowing day in, day out. E é por isso que nós vemos as águas fluindo dia após dia. Because they walk in line with that truth. Porque eles caminham a favor da verdade. The trees, the plants, each and every one of them walks in line with that truth. As árvores, as plantas também andam dentro dessa verdade. Whatsoever in creation did not walk in line with that truth, Tudo na nossa criação não anda fora dentro da verdade de Orumilá. will cease to exist. Eles precisam disso para viver. So, Ifa is the word of Olodumare. It is the truth of Olodumare to mankind. Então, Ifá é a palavra de Olodumare e é a verdade de Olodumare. That is the simple thing we can say about Ifa. Essa é uma das formas que a gente pode falar o que é Ifá. O Olodumare seria Deus do católico? Porque se falou de Ifá e falou que Ifá é a palavra de Olodumare, né? As mensagens de Olodumare. Quem é Olodumare? He wants to know who is Olodumare. Okay. Olodumare is the supreme being. Olodumare é o ser supremo. É o Ser Supremo. Yes.
the supreme being that creates everything in creation. É o ser supremo que criou toda a nossa existência. The most powerful force in creation. É a força mais poderosa em toda a nossa criação. The beginning and the end. É o começo e o fim. So Olodumare is the all in all, the master creator. Então, Olodumare é o maior mestre de toda a criação. The designer that designed our world and how we live in it. É o designer que desenhou todo o nosso mundo e nós humanos. Or we can call him the architect of creation. Nós podemos falar que ele é o arquiteto da criação. Or the truth that never changes. E as verdades que nunca mudam. So that is how Olodumare is. Então Olodumare is. é isso que Olodumare é. O que é uma iniciação em Fá? Todos devem fazer uma iniciação em Fá? What is a initiation in Ifa? Everyone can do. Okay, thank you. Ifa initiation is for a man, or Ifa initiation is done for a man to understand his purpose in life. Ifá, se iniciar em Fá, foi criado para que o homem conseguisse entender o seu propósito de vida. When each and every one of us live equally on to this planet Earth, Toda vez que um humano sai da nossa, vamos dizer, do céu para vir à Terra, we all have what we wanted to come and do here on Earth. We have a purpose of coming. todos nós temos um propósito e nós temos coisas a seguir aqui que nós escolhemos. But because of some reason, of one reason or the other, Por conta de algumas razões ou outras, on getting to this planet Earth, nós chegamos aqui no planeta Terra. most of us had forgotten what is in our destiny manifest. A maioria de nós esquecemos o nosso destino e o que nós viemos fazer aqui na Terra. So a lot of people are going astray. Então, a maioria das pessoas acabam indo num caminho contrário. A lot of people are walking on the path that is not their designated path. Então, muitas pessoas acabam andando em um caminho que não são o delas. So the purpose of Ifa initiation is for you to understand your path in creation. Então, a iniciação em Ifá, ela foi criada para que você entendesse o seu propósito de vida, To understand your divine purpose para entender o seu propósito divino, and to walk in it. para que você ande nele. For example, Por exemplo, every product that is made has what we call a fabric, no every product todo o produto. has how directions of use, how to use it. Ok. Todo o produto, ele tem um manual de uso. So the producer will write for you, this is how you use this product for you to have an efficient use of it. Então, quando o produtor faz aquele produto, ele faz um manual para que nós, Yes, né? manual, yes. Manual. Every product has its manual. Sim, sim. Eles criam um manual para que nós conseguimos usar aquele produto, né? So let us see ourselves too as a product. Então, vamos nos imaginar sendo um produto. Our life has manual. A nossa vida tem esse manual. What are the contents of that manual? Então, tudo que contém nesse manual, How are we going to use this product to get the best out of it? então como é que eu vou usar esse manual para que eu possa aproveitar o melhor dele? When a car is produced, Como que eu posso ser produtivo? there is a compartment that you have to fill with gas.
Então, tem alguns compartimentos que, por exemplo, você precisa de gás. There is a compartment that you have to fill with an engine oil. Então, tem alguns compartimentos que você também precisa de There óleos. is a compartment that you have to fill with water. Tem alguns compartimentos que você vai precisar de água. There is a compartment that you have to fill with air. Tem alguns compartimentos que você vai precisar de ar. So how do you understand all these parts? Então, como é que você vai entender cada pedacinho? Because the compartments that you have to fill with petrol or gas, Porque tem alguns compartimentos que você vai precisar de petróleo ou de gás. if you should go and put water into it, E aí, se você for e colocar água nesse compartimento, the car will not function well. a máquina não vai funcionar bem. That place where you are supposed to put engine oil, Até porque nós precisamos usar o óleo. if you go and put petrol in it, E aí, se você for colocar petróleo, the car will not function well. ele não vai funcionar bem. So that is how our life is. Então, é assim que a nossa vida é. At some point in time, Porque em alguns momentos, there is what you have to add to your life, nós temos ações corretas a fazer. or there are some things that your being needs Então, e tem algumas coisas que precisam ser feitas to live progressively in life. para viver com progressividade na vida. And that is what Ifa has come to explain to each and every one of us. Então, IFA vem para explicar isso para cada um de nós. That is what Ifa initiation will make you to understand. E é isso que a iniciação IFA vai fazer você entender. What are those things that your life needs Quais são as coisas que a sua vida precisa to live successfully on planet Earth? para que você viva com muito sucesso na vida terrena? What are those things that you need to avoid E quais são as coisas que você precisa evitar to navigate the paths of life successfully? para você navegar nas partes de sucesso da sua vida? So that is the essence of Ifa initiation. É esse o propósito da iniciação em IFA. Interessante. Qual é a diferença do IFA do Brasil para o IFA da Nigéria? The difference inter Brazil IFA and Nigeria IFA. Okay. Thank you very much. I understand that Ifa in Brazil, there is Candomblé, there is Umbanda, there is this, there is that. Anyway, the difference occurs firstly because of language. Ok, ele falou que aqui no Brasil nós temos o candomblé, nós temos a umbanda e também tem a questão da linguagem, né? Then another thing is culture. E tem a cultura brasileira também. Culture. In Nigeria, our culture is a bit different from what obtains here. Isso, ele falou que a cultura na Nigéria, ela é muito diferente da cultura brasileira. And the language too. E a nossa língua também é diferente. But the beauty of Ifa is Mas a that beleza de Ifá it understands culture. é esse entendimento das diferentes culturas, It understands the cultural difference. para entender, né, a diferença cultural de cada país. Even in Nigeria, Na Nigéria, there is still difference in how we see Ifa or understand Ifa. Na Nigéria nós temos jeitos diferentes de ver Ifá e viver Ifá. Mostly in the way of our initiation E também, principalmente na iniciação. or even the ordering of Odu. E também de ver o Odu. So, Ifa understands that there are dynamics in life that needs to be changed. Então Ifá entende que tem algumas dinâmicas que precisam ser mudadas. And Orunmila himself, who is the messenger that brought the message of Ifa, E Orunmila, ele foi aquele que trouxe a mensagem de Ifá para nós, understands this cultural dynamism para que nós conseguíssemos entender essas diferenças culturais. and he will always work
in agreement with the culture of every land he visits. E nós sempre andamos de acordo com a cultura local. So in that manner, I will not say there is much difference in Ifa in Brazil and that of Nigeria because it has to do with cultural difference. Então ele não consegue falar sobre essas diferenças porque a cultura ela é muito diferente. The most important thing is for us to believe in the words of Ifa. O mais importante é nós vivermos a verdade de Ifá. Once you believe in the message of Ifa, E enquanto você acredita na palavra de Ifá, then we are on the same page. todos nós estamos na mesma página. There is no difference. Não tem diferença. Ok. Eu queria fazer uma outra pergunta em cima do que ele falou, mas a gente vai deixar para o segundo bloco, tá bem? A gente volta já. Voltamos ao segundo bloco, dando continuidade à entrevista com o Luo, que estava falando sobre a diferença entre o Brasil, a iniciação do Brasil, e fazer uma iniciação na Nigéria, na África. Ele deixou bem claro que é uma questão de cultura, né? E o Ifá vai se adaptando às culturas. Bastante interessante isso. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. É sobre a escola. Eu soube que você tem uma escola de Ifá na Nigéria. About your school in Nigeria. Thank you very much. Onowuro School of Ifa was founded about 4 years ago. So it is about teaching people the essence of Ifa, the virtues of Ifa. We are online, we teach online and we teach physically. So far so good. We have about 25 students now. That is who are training under us in Nigeria. Online, we have a handful of students working that we are training to become a proficient Babalawo. Bom, o nome da escola é Onowuro e atualmente, presencialmente, ele tem 25 estudantes. A escola dele foi fundada há mais ou menos 14 anos e tem o objetivo de ensinar os jovens a cultura de Ifá, aprender sobre todos os odus, né, e como fazer ali as coisas dentro da tradição. Eles também têm aulas online e é uma escola proficiente de babalaôs. Então você vai lá para aprender a ser um babalaô. Interessante. Isso. Uma formação de babalaô, não? Isso, uma faculdade. Quando você fala de odus, quantos odus? Odus são... O que são os odus? Vamos lá, melhor. What is the odu and how much? How many? Okay. An Odu is like a portal. It's like a portal. It is what we can relate with maybe scientific classification. Odu é como se fosse um portal e eles têm significados mais científicos. It is the way that you classify the purpose of life or the words that was spoken through Orunmila by Olodumare. So Odus, each Odu has its own significant message. Os odus é como se fossem as verdades de Ifá. Então, cada odu tem ali um significado e uma importância. It has its do's and don'ts. Tem coisas a serem feitas nesses mesmos odus. And the importance of this Odu is to tell you what are those things that your life needs to advance. Então, dentro desses odus, contém as mensagens que vão te falar o que você precisa para você continuar vivendo a sua vida.
what are those things that you need, that your life needs for a productive life? Para que a sua vida continue sendo produtiva. Então, esses odus têm essas mensagens que contêm ali o que você precisa para viver melhor e para a sua vida ser mais produtiva. So each odu contained some principles about life. Então, cada odu contém princípios sobre a vida. That we all have to abide with. Então, que nós precisamos avaliar cada um deles. And if you abide by the principles of your own odu, E se você conseguir compreender as virtudes de cada odu, then you live a stress-free life. você consegue viver uma vida sem estresse. And life becomes ease for you. E a vida começa a ficar mais fácil para você. The beauty of it all is that this world, there is no one fit all principle. E a beleza dos odus são essa, que dentro deles contém ali o ingrediente que você precisa para melhorar de vida. Every individual has his own peculiar principles that applies to his life. E cada pessoa tem princípios específicos para ela seguir para melhorar de vida. The principle that works for you may not work for me. Os princípios que talvez funcionem para você pode não funcionar para mim. The one that works for me may not work for her. E às vezes o princípio dele não serve para mim. So the odus came to tell us, or the odus will tell each and every one of us, what are your own peculiar paths or principles that you need to follow for a successful living on earth. Então cada odu, ele tem ali o que você precisa para viver melhor a vida, o que você escolheu como princípio principal para que você consiga trabalhar e melhorar e viver sem estresse. So the odus are like just the compartments to which, or let us say the departments to which the words of Olodumare is divided. Cada odu é como se tivesse compartimentos diferentes que Olodumare criou dentro deles. So that is how we can describe odu. E essa é uma forma que a gente consegue descrever odu. Quanto tempo um aluno na escola precisa estar presente? 1 ano, 2 anos, 3 anos? É na faculdade? Como é que funciona? About the time your students stay in your school. The time. Yes. Okay. It depends on how an individual can assimilate let me say, the lectures. Depende de cada aluno. Depende da compreensão de cada aluno. Aí vai variando o tempo. Some have enough time and they have retentive memory. Alguns têm um tempo melhor e conseguem assimilar melhor também. Some, they do not have enough time and their memory is not that quite well. E tem alguns alunos que não têm muito tempo e a cabeça deles também não grava muito rápido. So for someone who can dedicate or devote the whole time, então, para aquela pessoa que consegue dedicar todo o seu tempo and has good retentive memory, e consegue decorar mais rápido, will have to stay for like 5 years. Ela consegue ficar uns 5 anos. Because there are lots to learn. Porque é muita coisa para aprender. É uma formação de faculdade. São 256 odus? It's 256 odus? Yes, 256. Yes. That's correct. Isso mesmo. Eu fiquei sabendo que todo ano tem um World Festival IFA. Isto. Qual é a sua participação nesse festival? About the World Festival IFA. Okay. Your participation. Yes, I am the immediate General Secretary Ele é o secretário-geral of the International Congress for Ifa and Orisha Spirituality.
do Congresso Nacional, não, desculpa, do Congresso Internacional de Ifá. So I have an active participation in the World Ifa Festival. Ele tem uma participação ativa dentro de todo o festival. The World Ifa Festival is to announce to the world the beginning of the beginning of the year for Ifa adherents, or those who follow Ifa worldwide. Esse festival ele anuncia para o mundo quando, para quem segue Ifá, o ano começa. Então é como se fosse o ano novo de Ifá. It is similar to our own New Year festival. É como se fosse o nosso festival de ano novo. So we visit the sites of orishas. Eles fazem sites de orixás. Ijelu, where Eshu left this world. Eles comentam um pouco sobre quando o Exu deixou a Terra. Ire, where Ogun departs this world. Eles falam também um pouquinho sobre as partes de Ogum na Terra. Igede, where Oshun departs this world. Falam também um pouquinho sobre Oxum na Terra. So, and so many other cities like that has significance to our belief. Então, cada parte e cada cidade tem um significado para eles. So, we go there to these places to pay homage to our ancestors. Então, eles vão visitando essas cidades para celebrar os ancestrais. Because we believe in ancestral blessings. Porque eles acreditam muito na sabedoria ancestral. That is why we have to visit these places to receive blessings from our departed ancestors. Então, eles vão nessa cidade para celebrar e para ter bênçãos desses ancestrais. And it attracts people from all over the world. E eles convidam pessoas de todo o mundo. So, the World Ifa Festival is to herald a new season or a new year, to start the beginning of a new year in Ifa and Orisha spirituality. Então, o festival de Ifá, ele anuncia um novo ano de Ifá mundial para quem segue. At the end of it all, we are going to cast Ifa and listen to the voice of Ifa message to the world. E no final do festival, eles consultam o Ifá para saber o Odu da mensagem que eles vão passar para todos nós. So that's about the Ifa Festival. Este ano já aconteceu? This year already happened? Yes, Yes. we usually do the festival at the last week of May. Geralmente eles fazem na última semana de maio. Last week of May every year. Eles fazem todo ano no final de maio. So this year festival was between May 20 to 28. Então esse ano o festival aconteceu entre o dia 20 e o dia 28 de maio. Interessante, interessante. O que você está sentindo do frio aqui no Brasil? Cold? And about the cold. Yes, Brazil is cold. O Brasil é muito frio. Eu tenho diversas outras perguntas aqui para fazer, especificamente algumas bastante interessantes, que é sobre Exu, né? E é sobre uma outra situação que chama-se os tabus no Ifá, tá? Mas eu vou deixar para um próximo programa, tá? Porque eu acho que vai ser um assunto bastante extenso. Então, vocês aguardem que semana que vem nós teremos um programa voltado para o assunto Exu e algumas questões bastante interessantes que ele tem para lhe dizer e também sobre os tabus dentro do Ifá. Por enquanto, agradeço muitíssimo para vocês. Amém? E até semana que vem.